Como bem colocado, nós vamos falar sobre o trabalho temporário e a terceirização que foram aprovados agora em março. Coube a mim a parte histórica desse assunto. Então, nós temos que em 2016 a Câmara dos Deputados ela impulsionou esforços para a aprovação, sem o aval do Senado, do projeto de regulamentação da terceirização no trabalho, que foi apresentado há apenas 19 anos. Hoje ainda tramita no Senado outro projeto de lei sobre a terceirização, o qual foi debatido em 2015 e pode trazer ainda alguns reflexos na atual lei de terceirização. O governo Temer ele abandonou o projeto que está no Senado e desengavetou a proposta original de 1988, apresentada então pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Esse projeto desengavetado foi aprovado, o projeto desengavetado foi aprovado pelo Senado em 2002. Por essa razão, ele passou agora somente na Câmara dos Deputados e foi direto para a sanção presidencial. Em 31 de março, então, desse ano, entrou em vigor a Lei número 13.429, que alterou e criou vários artigos na Lei 6.019 de 74. Assim, a Lei 6.019 de 74 passou a regulamentar tanto o trabalho temporário como a terceirização de serviços em geral. Então, hoje nós temos a regulamentação de dois tipos de terceirização de serviços, que é a terceirização pelo trabalho temporário e a terceirização em geral. A terceirização da mão de obra temporária continua a ser realizada única e exclusivamente por meio de empresa de trabalho temporário. Eu não posso contratar um trabalhador temporário diretamente com esse trabalhador. A terceirização em geral passa a ser regulamentada e pode ser prestada por qualquer pessoa jurídica prestadora de serviços. Então, entrando na questão do trabalho temporário, as empresas solicitavam um maior leque de possibilidades para a contratação de mão de obra temporária, pois a Lei 6.019 determinava que somente poderia haver a contratação para a substituição de pessoal regular e permanente ou para suprir demanda extraordinária de serviços. O texto anterior da Lei 6.019, ele dizia o seguinte: trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física a uma empresa para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços. E aí veio o novo texto, aprovado agora em março, modificando esse artigo no seguinte sentido: trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física, contratada por uma empresa de trabalho temporário, que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços. Até aí, praticamente a mesma coisa se manteve, para atender a necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou a demanda complementar de serviços. Aqui houve a grande mudança. São considerados como serviços complementares aqueles oriundos de fatores imprevisíveis ou, quando previsíveis, sejam intermitentes, periódicos ou sazonais. Então, com a nova redação, houve maior abrangência de uso pelas empresas desse tipo de contratação. Então, as empresas vão poder ter um leque maior agora para contratar temporários. Afinal, os serviços adicionais podem ou não ser previsíveis. Antes era só extraordinários. E a intermitência e irregularidade do serviço pode ser periódica. Assim, eliminou-se o caráter extraordinário do serviço posto na Lei de 74. Essa é a grande mudança na contratação do temporário. Na questão da terceirização, até março de 2017, não havia legislação regulando a terceirização. Apesar dela já fazer parte de várias empresas, não era regulado. Sendo assim, era utilizado apenas para regulamentar a terceirização a súmula número 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que admitia a terceirização controlada de atividade meio e proibia na atividade fim das empresas. Nesta súmula, ficou claro que somente a terceirização de serviços de limpeza e vigilância, bem como aqueles ligados à atividade meio,
podiam ser terceirizados. Logo surgiu a discussão sobre o que é atividade meio e atividade fim. De forma bem objetiva, a atividade meio é aquela que não é inerente ao objetivo principal da empresa, um serviço não essencial, e a atividade fim, aquele que caracteriza o objetivo principal da empresa. Essa definição de atividade meio e atividade fim atraía muita insegurança jurídica, pois quando os tribunais iam debater sobre uma contratação de uma empresa terceirizada, vinha em foco a súmula 331. Ficava livre a interpretação do auditor fiscal, no momento que ele fiscalizava uma empresa, e aos magistrados o enquadramento se a terceirização foi da atividade meio ou atividade fim. Sendo a atividade meio, era considerada irregular, gerava passivo para a empresa. Assim, atendendo a setores que jamais poderiam subsistir sem a terceirização, e o movimento mundial no sentido de reconhecer a terceirização como uma ferramenta de progresso, o projeto da terceirização foi aprovado em março de 2017. Quem é da construção civil sabe que essas empresas desse setor não conseguiriam completar o seu objetivo sem a terceirização. Então, na verdade, ficavam meio que à margem da lei, essas empresas de construção civil. Em meio a uma crise econômica e com o aumento do desemprego, não podia mais o Estado deixar de regulamentar a terceirização. Não havia mais argumentos para se postergar tal medida. Vamos lembrar que sempre na legislação trabalhista brasileira, ela sofreu alterações significativas após um período de crise. A própria CLT surgiu após um período de crise na década de 40. Assim, após longos debates, muitos com interesses mais políticos do que sociais e econômicos, foi aprovado o texto e sancionada a lei da terceirização. Aqui cabe um alerta, porque já está surgindo muito burburinho que podemos terceirizar tudo, vamos agora demitir todos os empregados, terceirizar todos os setores, RH, vendas, todos os setores. Mas nós temos uma figura chamada pejotização. A lei de terceirização não regulamentou a pejotização. E o que vem a ser pejotização? O termo pejotização vem de pessoa jurídica, caracterizado quando um trabalhador cria uma pessoa jurídica e firma contrato para prestar serviços a uma outra empresa com horários determinados, com subordinação e sem a liberdade para execução dos serviços. Ou seja, se eu demitir um empregado, ele abre uma pessoa jurídica, inicia uma pessoa jurídica, eu contrato esse empregado, ou esse ex-empregado, ou até um terceiro que nunca teve relação com a minha empresa, mas ele mantém os requisitos de um contrato de trabalho, que são a pessoalidade, a não eventualidade, a onerosidade e principalmente a subordinação, vai caracterizar a pejotização, vai ser anulado o contrato de prestação de serviço de terceirização e vai ser reconhecido um vínculo de emprego e, consequentemente, um grande passivo trabalhista. Muitos afirmavam que a lei da terceirização estaria regulamentando a pejotização, mas isso não ocorreu. A pejotização continua sendo considerada ilegal. Agora, apontando um pouquinho uma perna na reforma trabalhista, nós temos que dizer o seguinte: o texto da reforma trabalhista aprovado na Câmara, ele recebeu mais de 20 emendas ligadas à terceirização e deverá gerar alguns reflexos. No geral, foram apresentados mais de 800 emendas nos diversos assuntos relacionados a direitos trabalhistas. Um destes é a chamada quarentena. Um dos reflexos da reforma que vai afetar a terceirização é a chamada quarentena, onde o empregado que rescindir o contrato de trabalho somente poderá retornar à empresa como terceirizado após cumprido o prazo de 18 meses de afastamento, contados da data de rescisão. Essa parte não está na lei de terceirização, mas está como proposta de emenda à reforma trabalhista. Então, se esse assunto passar na reforma trabalhista, é uma questão que vai dar reflexo na terceirização. A terceirização aprovada é um grande avanço, mas deve ser utilizada pelas empresas com parcimônia, evitando-se os excessos para não gerar o famigerado passivo trabalhista. Com essas colocações eu termino a minha apresentação e já passo
o microfone aqui para o Dr. Gioconda. Obrigado. Senhor presidente, boa noite. Cumprimentando o cumprimento a todos os integrantes da mesa e aos demais. Cumprimento aos demais aqui presentes também. Vamos dar uma repassada rapidinho, então, a respeito da lei da terceirização, principalmente alguns conceitos para um melhor entendimento do que nós vamos tratar. Né? Importante a gente ressaltar que quando a gente está falando de qualquer troca ou qualquer melhoria da legislação trabalhista, nós estamos falando de uma senhorinha aí de 74 anos. Então, por mais que se diga que a terceirização, é evidente, tem aquele entendimento de que veio por bem ou veio por mal, não estamos aqui para medir se veio por bem ou veio por mal. Vamos fazer os nossos conceitos e aí cada um que tira a sua definição, né? Mas a verdade é que sempre que vem uma alteração, normalmente ela vem para melhorar, né? Porque nós não podemos dizer que hoje o nosso meio de trabalho é o mesmo de 30, 40 anos atrás, né? O objetivo, então, da regulamentação da terceirização é justamente tratar do trabalho terceirizado, que fala dos temporários e do terceirizado propriamente dito. Tá? Efetivamente, o que se trata da terceirização? Terceirização é a contratação de serviços de uma empresa intermediária, de um interposto, para uma prestação de serviço, ou seja, é a contratação direta de uma pessoa jurídica para a prestação de qualquer tipo de serviço dentro da sua empresa, tá? Não necessariamente dentro do seu estabelecimento. A relação de emprego desse contratado, ele não se dá com o contratante, e sim com a pessoa que é realmente o empregador dele. Tá? Nós falamos aqui de tomador de serviços e do prestador de serviços. Então, o vínculo se dá diretamente com o prestador de serviços e não com o tomador de serviços. Até pouco tempo atrás, como a legislação era um tanto falha, um tanto omissa nesse sentido, a gente tratava apenas em relação à súmula 331. E nós tínhamos aí uma tremenda de uma insegurança jurídica. Por exemplo, para um único caso, nós poderíamos ter 4 entendimentos. Nós tínhamos juízes que consideravam um caso de nulidade de uma eventual contratação e a transformação disso num vínculo direto, como aquele caso em que um juiz pode entender que houve uma responsabilidade subsidiária. E, paralelo a isso, ainda existe aquele caso de uma contratação, de um entendimento, uma responsabilidade objetiva ou responsabilidade direta, né? Então, um único caso pode ter diversos entendimentos. Quais os serviços que podem efetivamente ser terceirizados? Até a edição dessa legislação, a gente tinha aquela limitação pela súmula 331, de que um dos únicos trabalhos, um dos únicos serviços que poderiam ser terceirizados era a questão da segurança e trabalhos de limpeza, né? Ou seja, não poderia adentrar efetivamente dentro da relação da atividade fim. Hoje, então, se a gente for conceituar, pela legislação ou em termos do que se define hoje, qualquer tipo de atividade pode ser terceirizada. É evidente, respeitados os seus limites e dentro daquilo que estipula a própria legislação, os próprios requisitos que nós vamos passar adiante. Tá? Conceito de prestadora de serviço. A prestadora de serviço, pessoa jurídica de direito privado, destinada a prestar a contratante serviços determinados e específicos. Eu deixei grifado de forma proposital as palavras determinados e específicos, porque hoje você, quando fala numa contratação para um terceiro, não pressupõe que aquele terceiro pode prestar qualquer tipo de serviço. Ele pode ser contratado, mas você tem que, no momento da contratação, você deve estipular o porquê ou para que ele vai trabalhar. Então, se você tem uma determinada atividade, você contrata para aquela atividade, vai ser aquela atividade específica para quem ele vai trabalhar. Você não pode ter uma contratação para um serviço de transporte, por exemplo, e o cara trabalha dentro da tua empresa, no setor de produção, ou faz qualquer outro tipo de serviço. Ele vai focar efetivamente naquilo para que ele foi contratado, naquilo que estipula o seu contrato de prestação de serviços. Requisitos da empresa prestadora de serviços. Hoje nós temos uma estipulação de alguns requisitos mínimos para a formatação perfeita desses contratos. Tá? Então hoje o prestador de serviços ele tem que ter obrigatoriamente a personalidade jurídica formada, então ele tem que ter o seu CNPJ, obrigatoriamente o seu registro na junta comercial
E talvez um dos pontos que possam mais atravancar, mais prejudicar a formação dessas empresas é justamente no capital social. Então hoje nós temos determinado que uma empresa com até 10 empregados, ela possui um capital mínimo de R$10 mil. A gente sabe que inúmeras empresas hoje de prestação de serviço que o capital social não chega nem a 1/3 disso. Então hoje nós temos essa limitação imposta tanto para prestadores de serviços, efetivamente, como também as empresas que fazem a contratação dos terceiros, né, para o trabalho temporário. Então os limites impostos, eles valem tanto para o prestador, tanto para a questão dos temporários, quanto para o prestador de serviços. Tá? Então, até 10 funcionários, R$10 mil capital mínimo, de 10 a 20, R$25 mil, 20 a 50, R$45 mil, 50 a 100, R$100 mil, e mais de 100 empregados, um mínimo de R$250 mil. Contratante. Conceito de contratante, então, o contratante é o tomador. Aqui, o tomador, uma diferença que se faz do prestador, ele pode ser efetivamente uma pessoa física, diferente do prestador de serviço, que obrigatoriamente precisa ser pessoa jurídica. O tomador, ele pode ser pessoa física ou jurídica, que celebra contrato com uma empresa prestadora de serviços determinados e específicos. De novo, aqui eu chamo a atenção para determinados e específicos, tá? Que justamente é um ponto importante. Nós podemos ter a descaracterização de um contrato de prestação de serviço justamente por fugir desses objetivos estipulados no contrato. Então, aquela atividade para a qual ele foi contratado deve obrigatoriamente ser obedecida. Tá? Os serviços, eles podem ser prestados pelos terceiros, tanto na dependência do tomador, quanto em outro local determinado, ou no próprio estabelecimento do prestador de serviços. Isso não impede também a contratação. Tá? Os benefícios estendidos. Até pouco tempo atrás também, de novo, puxando a súmula 331, né? Qualquer benefício que fosse estendido aos prestadores de serviços poderiam trazer algum tipo de requisito ou um pontinho a mais para uma possível caracterização de vínculo de emprego. Ou seja, se o tomador de serviços tinha um restaurante, se o tomador de serviço tinha um plano médico e os prestadores de serviço faziam uso daquele benefício, isso era um pontinho a mais para uma eventual caracterização de emprego. É evidente que, somado esse pontinho com outros vários requisitos, lá na frente poderíamos ter uma sentença de procedência e reconhecimento de vínculo empregatício. Então, hoje, pela legislação atual aprovada, o tomador de serviços pode disponibilizar os seus benefícios aos prestadores de serviços. Então, se existe um restaurante, se existe um serviço médico e ambulatorial, ele pode fazer uso desse benefício e isso não vai lhe trazer nenhum prejuízo, não vai lhe acarretar um ponto desfavorável numa efetiva discussão de vínculo empregatício. Tá? Compatibilidade do serviço com o serviço contratado, a gente já tratou desse tema, é realmente aquele ponto efetivo para o qual ele foi contratado, e eu chamo a atenção aqui para a questão do objeto social da empresa contratada. Não adianta a empresa ter todos os requisitos que a gente passou antes, personalidade jurídica, ter inscrição na junta comercial, cumprir os requisitos ali mínimos em termos de valores, se o objeto social não está atrelado efetivamente à atividade que ele vai desempenhar. Então, se você está contratando, por exemplo, uma empresa prestadora de serviços de transporte, obrigatoriamente o objeto social dele na inscrição do CNPJ vai ter que constar essa atividade como descrita lá. O risco, efetivamente, é, de novo, a nulidade desse acordo, a nulidade desse contrato de prestação de serviços e o reconhecimento de um possível vínculo de emprego. Tá? Justamente porque o que se busca é fugir aquela notícia que o Marcelo comentou antes, de que hoje pode-se contratar tudo, pode-se terceirizar tudo e que não vai haver nenhum tipo de prejuízo para a pessoa que contrata. Então, esse requisito, efetivamente, às vezes passa despercebido a questão do objeto social. Então, preste-se atenção para a questão da formação da empresa, preste-se atenção nos requisitos diferentes daquilo que efetivamente vai ser olhado numa ação trabalhista. Elaboração de contrato de prestação de serviços. Né? Nós temos a legislação civil hoje que reconhece a existência de contrato de prestação verbal ou escrito. Para esse tipo de contratação, recomenda-se realmente que seja feito o contrato escrito, justamente para que se permita estipular o tempo de prestação de serviço, quando é necessário, o tipo de serviço, valor, e pensando assim, numa eventual discussão, através de um processo, fica muito mais fácil você demonstrar, através de um documento assinado
aquilo que foi tratado, para não entrar naquela discussão de ter que depender de testemunha, ter que depender de terceiros para demonstrar que ele foi contratado para fazer X, ele realmente fez X, ou que ele foi contratado para receber Y e foi pago aquilo. Então, recomenda-se que seja feito um contrato escrito na contratação desses prestadores de serviços. Nesse contrato, obrigatoriamente deve-se contar, então, a qualificação das partes, especificação do serviço a ser prestado, o prazo, quando for o caso, porque não necessariamente você precisa contratar por um prazo estipulado, e o valor da remuneração para aquele serviço. Em relação à responsabilidade quanto às reclamatórias trabalhistas, até a súmula 331 falava-se na responsabilidade subsidiária, e por vezes essa responsabilidade subsidiária era transformada em responsabilidade solidária. De novo, dependia muito do entendimento do juiz ou dos desembargadores que fossem julgar eventual recurso. Pela legislação atual, hoje nós temos já definido a questão da responsabilidade subsidiária, ou seja, no caso do prestador de serviços não ter condições de arcar com eventual condenação, ele vai ser previamente executado, esgotou, passa-se a executar então o tomador de serviço para que ele arque com esse ônus. No caso de um pagamento, então, por conta do tomador de serviços, ao final, aí caberia ali a famosa ação regressiva para buscar, talvez tentar buscar um pouco desses valores despendidos, né? É isso aí, gente. Então, acho que o principal que fica aqui é que a questão dos temporários ou a questão do trabalho dos prestadores de serviços, ele não vem para pôr uma pá de cal. Nós temos que ter realmente um cuidado. Cada caso é um caso a ser estudado. Nós não podemos simplesmente fazer aquilo que você comentou anteriormente, de demitir determinado funcionário apenas pelo fato dele ter um salário muito alto e transformá-lo num prestador de serviços através do contrato. Se essa pessoa realmente caracterizar, ou se ele tiver como fundamentar todos os requisitos previstos no artigo 2º e 3º da CLT, ele vai ter um reconhecimento de vínculo empregatício. Então, nós temos aqui uma evolução muito grande para fins de legislação trabalhista. Acho que foi um passo muito bem dado, mas nós temos ainda um tempo de maturação. Nós não sabemos qual vai ser realmente o entendimento dos juízes. Há burburinhos de que alguns juízes simplesmente vão ignorar todos esses fatos. Então, a gente vai sempre depender do entendimento, de um julgamento de uma Câmara Superior. Então, nós não podemos realmente dizer que está resolvido. Nós temos um grande passo, mas nós ainda temos uma maturidade muito grande pela frente. Doutor Roberto? Boa noite a todos. Cumprimento o presidente, cumprimento os presentes, cumprimento em especial os nossos colegas Marcelo e Dr. Giocondo. E a mim coube, nessa parte final, tratar da questão do trabalho temporário. Eu já quero fazer uma observação em relação a essa questão. Como já mencionado também pelo Dr. Marcelo no início, aproveitou-se uma legislação que já existia, que é a número 6.019 de 74, que originalmente tratava única e exclusivamente do trabalho temporário, para desta feita, com essa nova legislação 13.429, que é a legislação que agora nós estamos tratando, que trata do trabalho terceirizado e do trabalho temporário, para expandir o leque, do núcleo dessa lei, que antes tratava só de trabalho temporário, e dessa feita agora está tratando também do trabalho terceirizado. Algumas questões foram já aqui tratadas, mencionadas, então nós separamos, como nós separamos em módulo a apresentação, e a questão do trabalho temporário, a lei coloca algumas situações pontuais, peculiares, eu resolvi, e nós por consenso, apresentar para os senhores alguns destaques que devem ser observados também, além daqueles que já foram mencionados aqui pelo Dr. Giocondo e pelo Dr. Marcelo, acerca da questão especificamente do trabalho temporário. Primeiro, a lei, ela veda, é proibida a contratação de trabalho temporário para a substituição de trabalhadores em greve, salvo nos casos previstos em lei.
Os casos previstos em lei são aqueles onde há a necessidade de contratação de mão de obra, mesmo em períodos de greve. Então, resguardadas essas possibilidades que a lei de greve prevê, a necessidade de contratação, a lei do trabalho temporário veda explicitamente a contratação de temporários para substituição de empregados que estejam em greve. Veda também a utilização de trabalhadores temporários em atividades distintas do objeto do contrato. Aquilo que foi mencionado pelo Dr. Giocondo, o trabalho temporário deve ser regido por um contrato expresso, e esse contrato expresso vai vincular aquele trabalhador temporário àquela atividade para a qual ele está vinculado. Não pode haver um desvio de função nesse sentido, e o trabalhador temporário, por exemplo, que for contratado para uma determinada atividade, ser alocado em outra atividade. Se isso acontecer, pode haver uma descaracterização desse contrato e, em razão disso, pode começar a aparecer aí uma questão de vinculação de emprego. Possibilidades que também já foram mencionadas aqui para o preenchimento dessa condição de contratação de trabalhador temporário. Atendimento à necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou atendimento à demanda complementar de serviço. Então, essa questão, que também foi tratada pelo Dr. Marcelo, em específico no início da sua apresentação, fica muito claro, e a gente vê na prática, muitas vezes, a necessidade imperiosa para atendimento a uma questão sazonal, a uma questão de não continuidade da contratação de um temporário, que precisa para ser feita o aproveitamento daquela mão de obra, especificamente para atender determinada demanda. Então, são basicamente nessas condições em que a lei possibilita e assegura a contratação desses trabalhadores temporários que, sob a vigência da lei, poderão ser contratados, e a empresa tomadora desse serviço, dessa mão de obra, não poderá eventualmente até sofrer menos problema ou ficar mais afastada de um eventual risco. A demanda por serviço complementar, fatores imprevisíveis, ou seja, o que são fatores imprevisíveis? Todos aqueles em que não há uma previsibilidade, seja em algum diploma de lei, seja mesmo na questão do momento da empresa. Então, situações imprevisíveis são aquelas com as quais nós não contamos, E fatores previsíveis, desde que de natureza intermitente, periódica ou sazonal. Ou seja, esses fatores previsíveis de natureza intermitente, periódica e sazonal querem nos dizer que são fatores que não possam representar uma continuidade. Isso não pode ser rotina. Então, nesse contexto é que aparece aqui a possibilidade de contratação de trabalhadores temporários nessas duas hipóteses que a lei coloca de maneira muito clara. A necessidade de que essa contratação esteja, de acordo inclusive com a lei prevê, estampada num contrato por escrito, isso deve ficar à disposição inclusive da autoridade fiscalizadora no estabelecimento da tomadora do serviço. Uma empresa que contrata através de uma empresa de prestação de serviço de mão de obra temporário e celebra esse contrato, a empresa tomadora desses serviços, que contrata esses empregados temporários, deve ter sob seus cuidados, sob o seu domínio, uma via desse contrato, porque no momento em que a autoridade fiscalizadora, no caso do Ministério do Trabalho, apresentar-se buscando uma identificação daqueles empregados, se não houver essa capacidade de comprovação através deste contrato entre a tomadora de serviço e a prestadora do serviço do contrato temporário, de que essa é uma contratação feita sob o amparo da lei da prestação de serviço temporário, poderá aí haver uma notificação sobre o descumprimento de uma obrigação que deveria ter sido cumprida com a apresentação desse contrato, e a empresa vai acabar sofrendo ônus, O contrato de trabalho temporário ele poderá versar sobre atividades meio e atividades fim. Então, aqui já não há nenhuma dúvida em relação ao que a lei especificamente mencionou e possibilita em termos de abrangência da utilização desta mão de obra em relação a essas atividades, tanto meio como fim. O período do trabalho, aqui houve uma inovação, e aqui nós entendemos assim que reside uma mudança significativa e substancial.
O tempo máximo para a contratação passa de 3 meses para 180 dias, consecutivos ou não. Antes nós tínhamos 90 dias, né, que era o período máximo podendo ser renovado. A lei prevê a possibilidade de prorrogação após esses 180 dias por mais 90 dias. Então é um período bastante elástico em comparação com até então a redação que existia na Lei 6.019 de 74. Há que se respeitar, a lei prevê, também a lei nesse específico tema do trabalho temporário, há que se esperar uma noventena, chamada, né, de noventena, para a prestação de serviços pelo trabalhador para a mesma tomadora de serviço. Ou seja, uma tomadora de serviço que contrata com uma prestadora de serviço que oferta uma mão de obra de trabalho temporário. Contratou por 180 dias, renovou por mais 90. Vai ter que esperar 90 dias para que esse mesmo empregado temporário preste serviço para essa mesma tomadora de serviço. Se não for respeitado esse prazo, nós vamos ver que já em seguida, poderá restar descumprida uma questão do prazo e ser caracterizada uma relação de emprego. Uma outra questão que é deixado muito claro na nova lei do trabalho temporário e também em relação à terceirização, não se aplica ao trabalhador temporário o contrato de experiência previsto na CLT. Ou seja, ele já entra como sendo um contrato por prazo determinado, né? Então as partes sabem quando esse contrato irá finalizar, que poderá ser renovado. Se o for, ele também já tem um prazo pré-determinado, que será de mais 90 dias. Então não há que se falar em contrato de experiência, aquele que nós conhecemos da CLT, no âmbito do trabalho temporário. A questão, eu comentei agora há pouco, da extrapolação dos prazos, o risco e o perigo que isso representa. Não existe vínculo de emprego entre os empregados temporários contratados e a tomadora do serviço. Isso a própria lei assegura de forma expressa. Não há vínculo empregatício. Porém, a extrapolação ou a inobservância dos prazos previstos sem a formalização expressa, ou seja, uma alteração na situação, uma prorrogação desse contrato temporário sem a formalização, como manda a lei num contrato expresso, poderá caracterizar uma inobservância desses prazos e sem a formalização adequada, poderá restar caracterizada aqui uma situação de vínculo de emprego. Aí com todos os ônus e com os passivos que foram inclusive mencionados pelos doutores Marcelo e Giocondo. Em relação à responsabilidade da tomadora dos serviços, da questão do trabalho temporário, sempre lembrando, né? A tomadora de serviço ela é responsável por estender aos trabalhadores temporários as condições de segurança, higiene e salubridade, que é também determinada a todos os seus outros empregados. E aqui eu faço uma observação: independentemente de a lei não ter mencionado aqui o aspecto da periculosidade, por óbvio, nos parece que numa interpretação extensiva há que se tomar cuidado de que quando se fala garantias das condições de segurança, higiene e salubridade, por uma questão de cautela, recomenda-se também estender para as questões de periculosidade, embora a lei não assim tenha mencionado, mas por uma questão de extensão, porque é assim que possivelmente, nós sabemos aqui, que eventualmente os juízes vão interpretar e a Justiça do Trabalho possivelmente vai fincar bandeira com essa posição de estender também para o aspecto da periculosidade. Também é responsabilidade da tomadora de serviço do trabalho temporário o mesmo atendimento médico e ambulatorial e de refeição destinado aos seus empregados. Então, enquanto que na questão da terceirização a empresa poderá estender, conforme o doutor Giocondo inclusive comentou, aqui na questão do trabalho temporário, esse poderá não existe. A empresa que contrata um trabalhador temporário, ela deverá estender os mesmos critérios que tem de atendimento médico, ambulatorial e de refeição para os seus empregados seletistas aos empregados temporários, aos trabalhadores temporários. Responsabilidades também da prestadora de serviço. Nós entendemos pertinente apresentar para os senhores. Contratação, remuneração e direção do trabalho realizado por seus trabalhadores,
é exclusivamente da prestadora de serviço. Isso já era assim, não houve alteração na lei, mas a lei nova veio para ratificar. Agora, o que pode também efetivamente está agora, vamos dizer assim, legislado, é de que pode haver a subcontratação de outras empresas prestadoras para a realização desses serviços de trabalho temporário, que é o que nós chamamos de quarteirização. A quarteirização ela já era admitida no âmbito da Justiça do Trabalho, só que de uma forma subliminar e sem nenhuma legislação específica que a amparasse. Agora não, agora nós temos uma legislação que, em permitindo a subcontratação dessas empresas prestadoras de serviço temporário, explicitamente assegura a quarteirização como um modelo que poderá ser adotado também, que, eu faço uma ressalva, também deve estar previsto no contrato que vai ser celebrado entre a prestadora de serviço e a tomadora do serviço, que aquele serviço poderá ser subcontratado. Bom, esses eram os nossos temas, né? A quarteirização finaliza esse aspecto do trabalho temporário. Eu agradeço mais uma vez o espaço, o presidente Juliano e aos demais presentes. Tenho certeza que estamos aqui todos para, na medida do possível, né, dentro das nossas condições, tecer qualquer esclarecimento ou mesmo responder qualquer questionamento que nos seja endereçado. Muito obrigado.